esse, meu Deus. Gente do céu, como que é o nome disso aqui? Ai, gente, eu não sei falar. Meu Deus. Não tem noção. É leite ninho, é um creme de leite ninho dentro de uma carolina com chantilly e geleia de morango. Aí, como eu não sou besta nem nada, né? Eu garanti também um brownie com doce de leite, que eu não vou aguentar comer agora, mas depois eu vou comer. Com certeza. Oi, gente, eu demorei pra voltar aqui pra gravar, porque como vocês viram aí, eu tava viajando e eu queria muito ter gravado mais pra vocês, mas eu gravei só isso, porque aconteceu umas coisas chatas na viagem, a Yasmin ficou doente. Pra resumir, gente, deixa eu pegar ela ali, ela tava comendo normal, né, comendo uma comidinha assim, eu separava uma comidinha, arroz, feijão, purezinho de batata, uma carne pra ela, que eu dou aqui, comendo normalmente. Só que teve um dia que ela começou a fazer um cocô atrás do outro, e o cocô tava com um cheiro forte, e eu falei, Cauê, esse cheiro é cheiro de diarreia, não é um cocô normal dela. Mas aí deu um, deu dois, deu três. Quando foi no quarto cocô, um atrás do outro, eu achei estranho. Eu falei, não tá normal. E daí, de repente, a gente tava lá na beira da praia e ela tava quente, ela tava fervendo. E não era por causa do calor, gente, porque lá tem um vento, até dava até o frio uma hora, sabe? Mas ela começou a esquentar. Aí eu fui pra recepção, peguei um termômetro, lá não tem enfermaria, eu medi a temperatura dela e ela estava com 39,1. Então, eu e o Cauê, nós ficamos em desespero, assim. A gente entrou em desespero, porque nunca aconteceu isso, ela sempre foi muito saudável, nunca pegou gripe. Então, a gente estranhou, a gente ficou... Aí, a gente conversou lá com a recepção e a gente conseguiu pedir um remédio lá, né? Deu R$37 só pro cara trazer, porque a gente tava em Ilhéus, né? No meio do nada, assim, numa parte do resort, numa parte bem longe da cidade. Só o frete foi R$37. Daí a gente trouxe um Tilenol pra baixar a febre dela. Aí ela tomou e daí a gente ficou monitorando, né? Aí o que acontecia? Ia baixar um pouquinho pra 37, aí de repente voltava. Ficou nisso, sabe? E ia e voltava. Só que nisso ela chorava muito, ela tava molinha, sabe? E a gente começou a ficar bem, assim, enfim, né? E daí eu conversando com a minha irmã, ela, não, dá e vai vendo, coloca a toalhinha, coloquei a toalhinha nela pra baixar a temperatura. E aí ela dormia um pouquinho, daí ela acordava chorando, daí eu falei, meu Deus. E o nosso plano não cobre lá. O nosso plano, ele é só aqui de São Paulo, né? Filha. Aí, gente, beleza. Aí teve uma hora que deu uma baixada na temperatura. Isso aqui foi o quê? Lá pra 11 da noite. Aí a gente resolveu dormir. Aí a gente deitou na cama, desliguei a luz, o Cauê dormia um pouco. Eu fiquei meio acordada e a Yasmin tava dormindo, né? Beleza. Aí, de repente, ela começou a dar uma resmungada, né? Aí eu falei, vou tirar a temperatura de novo. Quando eu tirei a temperatura, ela tava com 39 de novo, gente. Aí eu falei, não, Cauê, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente já tinha falado com a recepção e eles falaram que levaria a gente em alguma UPA que tivesse lá perto, sem problemas, né? Aí foi isso que eu fiz. Eu falei, não, vamos então. Aí isso, gente, era 1h30 da manhã. A gente saiu
E o cara levou, o motorista do hotel levou a gente numa UPA a meia hora do hotel. Chegando lá, tava vazia, só tinha eu, a gente, um policial e mais a recepcionista. Depois veio uma moça que foi atendida primeiro que a gente. Gente, por sorte, assim, a gente esperou uma meia hora para ser atendido. Por sorte, tinha um médico muito bom lá, pediatra. Eu não sei se ele era pediatra mesmo, mas muito bom. E daí ele examinou ela e de acordo com os sintomas que a gente falou, ele, né, que tudo examinou ela estava com uma gastroenterite, gente. Ela pegou uma bactéria de alguma coisa que ela comeu. Não foi calor, não foi nada. Ou da piscina que ela tomou água, sei lá, né? Que ela ficou um pouquinho na piscina. E foi isso. Daí ele receitou pra gente um soro pra reidratar, que ela tava vomitando demais, né? Vomitando não, desculpa. Fazendo diarreia. Um soro, depois um antibiótico e mais um remédio caso ela vomitasse. Então nisso, o motorista estava esperando a gente voltou pro hotel. E daí, gente, naquele horário não tinha Drogasil aberta. A gente voltou, o quê? Era quase 5 da manhã, tá? Não, a gente voltou umas 4h30, isso. Umas 4h30. Aí a gente tentando falar com uma farmácia e o cara falando que é uma farmácia que a gente conseguiu falar. O cara não poderia enviar o antibiótico sem a receita estar em mãos, né? E mesmo eu mandando foto, ele não aceitava, ele tenta pedir pelo aplicativo. Só que eu pedi pelo aplicativo, o CEP que eu colocava para entregar dava lá no centro. Aí o cara do hotel, não, mas é isso mesmo, sempre dá erro. Daí eu falei, bom, vou pesquisar lá e vou tentar mudar. Daí eu consegui mudar lá na parte de endereço, tirar a parte do endereço errado, deixar aquele CEP, mas colocar o nome da rua que tava no endereço do hotel, né, do site, tava tal endereço. Peguei aquele endereço e colei lá, consegui editar o endereço. Daí, por sorte, conversando com o cara, eu avisei, ó, vou mudar o endereço e tal, você me manda. Gente, daí chegou umas 7h30. Gente, esses horários, assim, aproximadamente, tá? Porque, assim, foi tão, assim... Gente, foi uma noite muito estranha. Uma hora eu achava que passava rápido, do nada era demorado. Então, assim, enfim, deu a impressão que eu tinha saído 1h30, mas eu acho que eu saí um pouco mais tarde, porque eu cheguei no hotel, era 5 horas. Mas lá não demorou tanto pra me atender. Foi uma meia hora, assim, porque demorou pra me atender. Ou eu tô, enfim, né? Mas, enfim, daí a gente chegou, a gente viu o sol nascer, gente. A gente foi lá com a Yasmin, viu o sol nascer às 5h20, por aí. Aí a gente voltou pro quarto. Aí, na verdade, a gente voltou pro hotel. O carinha viu que ela tava com fome. A gente conseguiu entrar no café da manhã, que abre 6h30. A gente foi umas 6 horas, ele deixou a gente entrar. Peguei um ovinho pra ela comer. E a gente voltou pro quarto. Aí a gente deu uma sonequinha. Depois a gente levantou pra tomar café. Só que nisso, gente, graças a Deus, quando a gente chegou lá no postinho, voltando, né? Ela já tava com a temperatura estabilizada. Então eu fiquei pensando, se a gente às vezes nem precisaria ter ido. Na verdade precisaria sim, né? Por causa de ter um antibiótico. Mas pela febre, a febre já tinha estabilizado. Porque depois, a febre não afetou mais ela, sabe? Então só foi mesmo o cocô, que ainda ela ficou fazendo um cocô. Então o antibiótico foi bom por isso. Mas, gente, nesse dia foi o Dia das Mães, tá? Eu passei muito, a gente ficou meio até assim, né? Meio chateado, porque a gente nunca tinha passado por isso. Mas daí eu acabei nem gravando mais. E daí na segunda e na terça, que foram os nossos últimos dias, a gente quis aproveitar. Então eu nem gravei nada do quarto, nada. Quando eu vi já passou, eu falei, gente, eu não gravei. Mas é que foi tão assim, gente, que eu parei meio que, sabe, de lembrar de gravar, porque foi muito um caos, assim, sabe? Mas graças a Deus passou, ela ficou bem, no outro dia ela já tava bem, já tava comendo, o cocô voltou ao normal, e agora ela tá aqui, né? Mas foi isso. Aí eu voltei pra casa, e é isso, gente. Agora tá tudo bem, mas pensem num susto. O mês mais difícil, gente, 10º mês. Ela quer pegar esse prato aqui e eu não tô deixando. Daí ela faz birra, ó, tudo ela desce assim a cabeça, ó, faz birra pra trocar, faz birra quando acaba a comida
faz birra quando eu vou colocar no banho. Meu Deus, fez um escândalo hoje, então assim, por isso que tá tão difícil gravar as coisas, porque às vezes não dá tempo. Aí, ó, você buveia, ela coloca uma coisa na boca. É assim, gente. Gente, pra mim tá cada dia mais difícil. Aquela criança boazinha, gente, acabou, tá? Agora, ela tá bem difícil, assim, sabe? Às vezes ela começa a chorar, não tem o que fazer ela parar de chorar, sabe? Aí fica assim, soluçando, né? Então tá bem difícil, tô ficando bem cansada. Ó, por nada, gente, por nada. Tá, comeu, tomou banho, mamou, né? Enfim. Sextou, gente. Hoje fiz o meu cafezinho da manhã premium. Fiz um pãozinho aqui de milho que eu amo, que nasce pro como pão, né? Fritei um ovo e fritei um queijo. Aqui, ó, ficou com a casquinha. E ainda coloquei queijo cottage. Então, assim, pensa. Uma delícia. E ainda gosto de colocar um pouquinho de ketchup. Gente, esse aqui, ó, salsarete, uma delícia. Experimentei e amei. E aqui o meu cafezinho. Delícia. A Yasmin já mamou o leitinho dela. Aliás, ela trocou, eu vou mostrar pra vocês. E ela se adaptou bem. Comprei também ontem pela Shein alguns artigos de festa pro aniversário dela. O que eu comprei ontem? Comprei bexigas, que eu quero fazer um arco de bexigas. Comprei guardanapos, copinhos descartáveis. Comprei um suportezinho para colocar os docinhos, tudo do tema lavandas e borboletas, assim, florzinhas, borboletas. Gente, coisa mais linda. E eu comprei uma toalha de mesa também linda, que eu procurei. Eu ia comprar uma xadrez, que muita gente usa na mesa, os babados. Mas, gente, o cara não me responde. Eu queria a medida certa pra comprar e também, assim, quase R$400, né? Aí eu falei, ai, será? Aí eu achei uma que é branca e a borda do babado tem flores. Daí eu falei, mostrei pra minha irmã lá, eu compraria esse. Aí eu falei, então eu vou comprar, né? Vai ficar linda. O que mais que eu comprei? Eu acho que foi isso de início. Aí depois eu vou comprar o fundo, né? O suporte lá, redondo, que vai ser desenhos de borboleta com flores também. E depois eu vou ver o que falta pra colocar em cima da mesa e tal. Se eu vou precisar comprar algum daquelas mesinhas redondas, aí eu vou na loja de artigos de festa que tem aqui perto. Que daí eu vou alugar no caso, né? Mas até agora, por enquanto, eu comprei isso, né? Aí o que falta fazer só é comprar as nossas roupas e comprar a comida e a bebida, que é o mais caro, eu acho que, né, no meu pensamento é o mais caro, né? Aí eu tô esperando virar o mês pra não ficar muito antecipado também, porque às vezes se você reservar já muito cedo, você já tem que pagar muito cedo, né? Então eu vou esperar um pouco mais pra pagar um pouco pra depois, né? Pra dividir as contas também, né, gente? E é isso. Aí quando chegar as coisas eu mostro pra vocês. Mas assim, gente, a coisa mais fofa do mundo. As coisinhas que eu comprei. Gente, esse é o leite que eu comprei, ó. A minha pediatra já tinha falado pra eu tentar leite de soja, mas eu tava meio resistente, né? Tava comprando um NAN normal. Aí eu fui na farmácia que tinha acabado, e eu fui na farmácia e não tinha o NAN normal. Só tinha o NAN normal, mas é só a partir de 1 ano. E ela, né, tomou de 6 a 12. Aí eu vi que tinha esse aqui. Aí eu falei pro meu marido, será que a gente tenta? Aí eu, ai meu Deus. Aí eu comprei, arrisquei, né? É R$10 mais barato. E assim, gente, para Yasmin, ela tá mexendo na câmera porque ela tá no meu colo.
E ela pegou de primeira, gente. E dá a impressão que ela fica mais saciada mais rápido, porque ela toma e ela fica quietinha, sabe? E o outro não que ela tomava e ela ficava agitada e querendo mais, sabe? Então, por enquanto tá bem aprovado. E daí eu pretendo ficar com ela tomando esse leite. Nossa, gente, olha isso, tá difícil, viu? Espera, filha! Ó. Eu pretendo ficar com ela tomando esse leite até 1 ano. Daí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Agora que eu tô fazendo lavagem no nariz dela. Com muita dificuldade, mas eu queria gravar um dia pra vocês como eu faço. Mas, gente, ela se agita demais. Então, às vezes eu faço com o meu marido. Mas eu quero gravar só pra ver. Por enquanto, só tá saindo, às vezes quando sai, é coriza mesmo, sabe? Que é transparentinho. Não chega a ser branco, né? Sinal que não tem ainda bactérias e vírus no catarro dela, né? Então, eu tô mais tranquila, porque ou não sai nada, porque não tem nada, ou sai transparente, que é um bom sinal, né? Então, quando eu lembro, eu faço uma vez por dia e geralmente quando eu vejo que ela tá mais chiando alguma coisa, eu faço 2 vezes. Mas eu tô gostando bastante. Ela nunca pegou gripe até hoje, né? E agora que eu tô pegando segurança em fazer, porque eu vi que realmente dá certo, sabe? Olha, gente, mudei a minha sala. Vocês lembram que o sofá era pra cá, né? Agora eu coloquei o sofá aqui, ó. E o chiqueirinho dela ali. Eu acho melhor. Ali fica mais espaçosa a sala. Aí ela fica ali, às vezes eu deixo ela aqui. Mas do mesmo jeito tem que tomar conta da escada, né? Aí o sofá aqui tampa um pouco aqui a escada. E eu coloquei uma poltroninha aqui do lado. Mas eu acho que eu tô gostando da sala mais assim. Então, assim, eu acho que esse chiqueirinho ela não vai usar por muito tempo, porque ela já não gosta mais de ficar dentro. E daí, gente, eu vou tirar e vou só colocar o portãozinho na escada, né? Quando ela estiver andando, é só cuidar pra ela não ficar na escada, né? Pra ela não descer a escada. E daí eu vou arrumar minha sala do jeito que eu queria, né? Aí eu vou colocar a plantinha aqui e tal. Vou comprar mais uma poltrona. Acho que eu vou colocar aí poltrona ali, né? Porque eu gostei do sofá aqui, não sei. Mas é isso, gente. Daí tá assim por enquanto. Daí ela almoça aqui, né? E fica aqui, ó. Tá desse jeito. Aí depois, conforme for crescendo, eu vou arrumar. Vamos ver o que vai dar. Aí esse tapete também tá pequeno. Eu pretendo comprar um tapete maior, né? E é isso, vamos ver, né? E ela tá assistindo o desenho dela aqui. Hoje é dia de faxina. Eu vou ver o que eu consigo fazer, porque ela fica me chamando toda hora. Não quer que eu saia de perto, né? E daí, como ela não quer ficar no chiqueirinho, ela fica aqui. Eu tenho que ficar aqui pra tomar conta dela, pra ela não ir pra escada, né? A Yasmin dormiu, tipo assim, 30 minutos. Não deu tempo nem de limpar o quarto lá em cima. Limpei só aqui a parte de baixo, daí eu fiz o macarrãozinho dela com molho de frango, né, filha? Tomate e orégano. E eu depois vou comer meu ovo, né? Meu ovo com... meu ovinho lá amassado que eu faço com tapioca. E... nossa senhora... gente, esse frio, as roupas não estão secando. Eu não tenho secadora. Eu vou ter que comprar, tô pensando, viu? Deixa eu ver. Aí, ela já tá comendo macarrão, viu, gente? Macarrão penne. Minha filha, tá gostoso. E a roupa não tá secando. Esses dias eu coloquei até o aquecedor que eu vi na internet, uma mulher, que ela coloca o aquecedor pra secar os lençóis. Deu certo, mas as roupinhas dela, eu lavei uma máquina cheia. E agora só Deus sabe como que vai secar. Aí eu coloquei pra centrifugar 2 vezes. E daí depois eu vou deixar secar ali mesmo na lavanderia. Não vou deixar lá embaixo porque hoje está nublado a semana inteira, não abriu sol.
E eu vou tentar secar com o aquecedor de novo as roupinhas dela, né? As roupas de filho dela estão todas sujas, tem que secar, né, filha? Como que você vai, né? Vai, mastiga bem. Mastiga. Então, eu vou almoçar aqui e daí depois eu vou terminar de arrumar as coisas lá em cima, porque amanhã eu trabalho, tenho make. Tá aqui o truque, gente, ó. Coloquei as roupas da Yasmin aqui, ó, né? Fechei toda a janela. Coloquei o aquecedor aqui, ó. Desliguei a máquina e coloquei ele em cima da máquina, virado pra cima. Aí agora eu vou sair e vou fechar essa porta aqui de vidro. E vou deixar secar aqui, vai ficar meio abafadinho, né? E aí, tomara que dê certo.